Olá, vamos à competência 2, conhecer os sistemas de informações gerenciais corporativos. Os sistemas de informação, eles são compostos basicamente de 3 elementos: os softwares, os hardwares e o peopleware. O software é toda a parte lógica, é toda a parte dos programas de computador. O hardware é toda a parte física, é todo equipamento. E o peopleware são as pessoas envolvidas, né? Porque não adianta ter software, hardware e não ter o peopleware, que são as pessoas que manipulam os sistemas. Então, esses 3 pontos são a base do bom funcionamento dos sistemas de informação. Os softwares, eles se dividem em sistemas operacionais, software aplicativo, softwares de automação de escritórios ou office, softwares utilitários, os de automação e outros softwares e demais recursos. Os sistemas operacionais, a gente pode dizer que eles são como uma ponte entre o usuário e a máquina. Então, de acordo aí com o nosso slide, você vai ver que eu tenho um exemplo dos principais sistemas operacionais. Tem o Windows, tem o Android, tem o Linux e tem o Mac. São exemplos dos principais sistemas operacionais. Já os softwares aplicativo, de acordo com as figuras, são comandos ou instruções criadas pelos clientes para que o computador execute tarefas específicas. Tais aplicativos costumam ser adequados ao negócio das organizações e trazem soluções para as áreas de produção, comercial ou de desenvolvimento de produtos. Como exemplo, temos aí a figura do Google Chrome, do Firefox e do Photoshop, que são exemplos de softwares aplicativos. Já os softwares de automação de escritório, por exemplo, o Word, que é um editor de texto, plenamente usado pelos escritórios, pelas organizações, pelas empresas. O Excel, que é um programa de planilhas, né? E o PowerPoint, que é um programa de apresentação. São exemplos de softwares de automação de escritório. Já os softwares utilitários, eles complementam os softwares de automação e dos aplicativos, como, por exemplo, antivírus. Então, o antivírus é um exemplo de um software utilitário. Já os softwares de automação, eles podem ser de 3 tipos: industrial, comercial ou de serviços. Um software de automação industrial é utilizado em conjunto com equipamentos de produção em uma linha de fabricação de uma indústria, por exemplo. Já os de automação comercial podem ser vistos com frequência quando a gente vai no supermercado e tem os caixas registradores interligados com sistemas de códigos de barra. E um exemplo de automação de serviços é quando vamos a um banco e precisamos pegar uma senha para chegar até o caixa. Então, são exemplos de softwares de automação. Já os sistemas de telecomunicações são sistemas ou subsistemas interconectados que utilizam equipamentos na aquisição, armazenamento, manipulação, gestão, movimento, no controle, na exposição, na troca, no intercâmbio, na transmissão ou na recepção da voz, dos dados, e inclui o software e o hardware utilizados. Então, de acordo aí com a nossa figura, é preciso conceituar o teleprocessamento de informações, redes e comunicações de dados e as aplicações da telecomunicações e teleinformática. O teleprocessamento de informações, ele se baseia no processamento de dados, que utilizam recursos tais como os modems e as linhas privativas de comunicação. Para que o teleprocessamento das informações aconteça, é necessário o uso de computadores e dispositivos de recepção e envio dos dados, canais de comunicação, processadores de comunicação e software de telecomunicações. Já as redes e comunicações de dados sempre acontece quando há uma conexão de computadores e os seus periféricos. E o que são esses periféricos? São todos os outros equipamentos interligados ao computador. Aí, se a gente tem essa conexão do computador com os periféricos, a gente tem uma rede.
Por sua vez, a comunicação dos dados ocorre quando há transferência eletrônica desses dados. Já a teleinformática e a aplicação das telecomunicações, quando se fala atualmente de troca de informações entre setores, membros de uma empresa ou ainda entre empresas, é muito difícil imaginar esse cenário sem a troca de arquivos, por exemplo, sem a troca de e-mails. Da mesma forma, é comum encontrar casos de pessoas que viajam a trabalho para visitar uma outra unidade da organização e mesmo à distância consegue acessar o e-mail corporativo. A gestão de dados e informação, ela se divide em 3 tarefas. A tarefa de gestão de dados, que por sua vez significa sistema de gerenciamento de banco de dados, guarda e recuperação de dados, que diz respeito aos backups, a tudo aquilo que a gente está salvando, e o controle e níveis de acesso à informação, que diz respeito às pessoas e os perfis dessas pessoas para o acesso ao sistema. No negócio eletrônico, ele é tudo aquilo que faz uso do meio eletrônico para realizar uma atividade empresarial. Inclui ainda o famoso e-commerce. Então, os principais sistemas são, de acordo aí com a nossa figura, o ERP, que é o Sistema Integrado de Gestão, que ele interliga os subsistemas, o CRM, que é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, troca informações com o cliente, e o SCM, que é o Sistema de Gestão da Cadeia de Suprimentos, que por sua vez busca fornecedores e insumos. Aí vem o sistema ERP, que é um sistema integrado de gestão que, como eu já falei, ele vai integrar os subsistemas, os módulos. O ERP ele é a espinha dorsal dos negócios eletrônicos, uma arquitetura de transações que liga todas as funções de uma empresa, como processamento de pedido de vendas, controle e gerenciamento de estoque, planejamento de produção e distribuição e finanças. O ERP, de acordo com nossa ilustração, você vai perceber que ele está no meio de todos os outros sistemas. Então, por exemplo, o sistema de vendas, o sistema de planejamento, a cadeia de suprimentos, tudo isso está interligado por um sistema ERP. Já o CRM, ele pode ser visto como um sistema integrado de ferramentas de softwares e banco de dados com recursos da web para execução de diversos processos empresariais voltados ao cliente. Então, o CRM é um sistema que ele vai cuidar da gestão do relacionamento com o cliente. Ele vai traçar o perfil do cliente, ele vai analisar suas preferências e vai criar essa gestão, ele vai gerir esse relacionamento com o cliente. Já o sistema de gestão da cadeia de suprimentos, ela é utilizada para gerir a cadeia dos suprimentos, literalmente. Ele vai abranger os relacionamentos e as informações. Ele vai controlar todo o fluxo de material, desde os insumos até o produto final. Existem também outros sistemas que interagem com esses sistemas que eu acabei de falar. O EAI é um exemplo de um sistema ou software de integração de aplicações empresariais, que ele cria uma interface entre os bancos de dados e até sistemas de informações utilizados pelas empresas, trazendo uniformidade à troca de dados e informações. Perceba que na ilustração ele está no centro dos processos, das aplicações, dos dados, dos parceiros de negócio, dos processos, uniformizando os dados. Já o SPT é um sistema de processamento de transações. Transações são eventos que ocorrem como parte do negócio, como vendas, compras, depósitos, retiradas, reembolsos e pagamentos. O ciclo de processamento das transações é formado por algumas etapas. De acordo com a ilustração, nós temos a primeira etapa, que é a entrada de dados, seguida do processamento das transações, que segue com a manutenção do banco de dados, a geração de documentos e relatórios e fecha com o processamento de consultas. Já os sistemas de colaboração empresarial têm a função de fazer a comunicação entre as pessoas, a coordenação dos esforços para que utilizem recursos comuns e a colaboração em projetos e responsabilidades compartilhadas. E assim fechamos a nossa segunda competência.